minha vez. Graças a Ó, Deus. então, eu tô gravando a aula agora, tá? Só para vocês estarem cientes da gravação. Logo que finalizo a gravação, eu consigo baixar esse vídeo. Então, eu tô fazendo o seguinte, eu tô baixando o vídeo e tô colocando no YouTube. Aí, do YouTube, eu mando o link para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Resumo e resenha, pessoal, que foi o conteúdo que eu falei na aula passada. Essa aula, então, eu separei para falar só das características, das diferenças entre um estilo, né, e outro. O resumo, pessoal, ele é, né, como está aqui, deixa eu colocar na apresentação. Mamãe, Oi? pega o chocolate. Né, então, resumo é uma exposição abreviada de algum acontecimento, de alguma obra. Entende-se por resumo, gente? Um texto de forma clara, concisa, é um texto curto, onde eu tenho, né, os principais assuntos de uma obra completa. Né? Então, eu posso fazer resumo de um livro, posso fazer resumo de um artigo, resumo de uma peça de teatro, de um evento, de uma notícia, né? Então, eu posso... É uma técnica de escrita, né? O resumo. Por que eu falo de resumo e resenha nessa disciplina? Porque no trabalho acadêmico, né, no trabalho científico, eu tenho, por exemplo, lá a introdução. A introdução do trabalho de vocês, igual eu já falei em aula, ela é a última parte a ser feita, porque ela é um resumo da obra completa. Né? Então, para fazer um resumo, eu preciso conhecer muito bem o assunto que está sendo tratado, né? E aí fazer um resumo fiel àquilo que está sendo tratado no texto, ou no evento, enfim, no que for. Né? Então, o resumo é um relato breve de algo, de algum acontecimento, de alguma obra. Tá? Então, o resumo é isso. Eu passei para vocês algumas características, né? Ó, que apresentar determinado conteúdo de uma forma sintética, apresentando informações essenciais, né? Então, o resumo é um texto que eu enxugo, né? Transformo ele numa forma bem sintética, bem com pontos essenciais, não entro em detalhes dos assuntos, é só o ponto essencial, porque o resumo, gente, ele serve para mostrar para aquele leitor do que trata determinada situação, determinado texto. Se o leitor ele se interessa por aquele assunto, ele vai procurar a obra completa, tá? O resumo, ele é uma introdução a determinada obra, tá? Aqui eu falava na aula passada também sobre sinopse. Sinopse é sinônimo, então, de resumo, né? Em alguns casos vocês vão ver essa palavra, é a mesma coisa. Sinopse é igual resumo. Então, o resumo exige, né, uma análise e interpretação do conteúdo. Para fazer um resumo, pessoal, eu preciso ler um texto de uma maneira interpretativa, né? Entender aquele assunto. Entendendo aquilo, né? Absorvendo aquele conteúdo, eu consigo escrever, levantando os pontos principais, as suas características e fazendo um resumo. O que o resumo faz, né? Ele desenvolve na gente capacidade de síntese e objetividade, clareza, né? Além de ser um instrumento de estudo. Então, tem gente que utiliza um resumo para estudar, né? Eu pego determinado tema lá da aula, pego meu caderno e faço, né? Levanto alguns tópicos essenciais que eu lembro ali, vou estudando, e aí é uma forma de estudo também. Eu aprender a fazer resumo, eu consigo sintetizar informações, eu consigo ter mais objetividade, né, e clareza. Resumo e resenha, né? São iguais? Que é a questão que eu levanto aqui, né? E aí, como eu já falei para vocês, eles não são iguais. A resenha é um texto, é um resumo crítico, tá? Então, a principal diferença entre o resumo e a resenha é que no resumo eu coloco, né, as informações contidas em uma determinada obra, em um determinado fato, né? Eu só relato determinada situação.
A resenha, eu vou fazer sim esse relato, mas eu vou colocar ali dentro daquele texto a minha opinião, a minha crítica, né? Quando se trata de crítica, gente, não é a minha opinião que seja negativa de determinado assunto, né? Crítica é você dar a sua opinião. Pode ser a favor, pode ser contra também, tá? Então, uma resenha, ela é um resumo, mas a crítica do autor, tá? Então, assim, eu falei para vocês que o resumo, ele é um texto que eu preciso me preparar para escrever, eu preciso conhecer a obra, eu preciso saber sobre aquele assunto para fazer um resumo. A resenha, eu preciso, além de conhecer aquele assunto que eu estou fazendo, né, que eu estou tomando por base, eu tenho que ter outros conhecimentos da área, daquele assunto, para pôr a minha opinião. Né? Eu não posso simplesmente copiar opinião de outros. Eu vou embasar a minha opinião em fatos, né? Em conhecimentos que eu já tenho adquirido. Então, assim, para fazer uma resenha, eu tenho que me preparar para isso. Né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre o que a gente está falando aí todo dia nos jornais, né, do coronavírus. Então, eu posso fazer um resumo sobre determinada situação que ocorreu aí algum dia desses e vou pôr a minha opinião crítica. Né? Então, eu tenho que tomar essa opinião crítica, colocar essa opinião crítica, né, embasada em fatos reais, em comprovações, né? Não simplesmente copiar, às vezes, a opinião de outra pessoa e colocar ali. Ou ouvi uma informação, não fui atrás de buscar se ela era verídica ou não, ajuda a espalhar fake news. Né? Então, uma resenha, eu tenho que ter o resumo, mais a minha opinião. Né? Então, assim, se eu for falar para vocês sobre a aula passada, né, conteúdo aí da aula passada, é principalmente a diferença entre um e outro. Vocês precisam entender o que é um resumo, porque vocês vão colocar isso em prática no trabalho de vocês. Quando eu chegar para vocês e falar assim, ó, pessoal, vamos fazer agora a introdução do trabalho de vocês? A introdução é um resumo, né? A introdução, gente, de um trabalho científico, ela é simplesmente um resumo do que virá. Na introdução, eu não tenho as ideias do autor, não tem a crítica, né? Então, vocês, autores aí do trabalho de vocês, no resumo, vocês simplesmente vão sintetizar o conteúdo do trabalho. O único local onde vocês vão ter a possibilidade de colocar alguma crítica, de colocar as conclusões, é na conclusão do trabalho, que é lá no final do trabalho. Né? Então, no início do trabalho, vocês vão fazer um resumo, que é a introdução. No final do trabalho, vocês vão fazer, né, uma resenha, que é uma crítica. Né? A conclusão, gente, é o local, então, onde eu vou fazer uma síntese assim do que foi trabalhado e colocando no final as minhas conclusões. Então, por isso que a gente fala em determinado ponto aí dessa disciplina de resumo e resenha. Né? Vocês precisam, então, entender a diferença de cada uma delas, porque vocês vão colocar isso em prática. Né? Eu tenho certeza que em algum momento da vida acadêmica aí de vocês já se depararam, né, numa atividade, em algo que tem que fazer um resumo, tem que fazer um texto claro. Uma dissertação, por exemplo. Quem nunca fez um texto dissertativo para uma prova de concurso ou para uma prova de vestibular? Né? Então, eu acredito que todos vocês já passaram por uma situação na qual vocês têm que escrever um texto. Né? Então, textos como resumo e resenha possuem essas características. Tá? Ficou alguma dúvida de vocês quanto a essa aula passada sobre resumo e resenha? Professor, eu tenho uma... professor. Pode falar. Peraí, filho. Fica aqui também. Pode falar, gente. Referente ao esqueleto do resumo e da resenha. Se há uma forma de contextualizar correta. Peraí. Uma forma de contextualizar o texto? Você fala uma forma de escrever o texto? Assim, resumo, todo mundo aqui fez, mas talvez na metodologia científica haja algo assim, diferente, tem algo mais técnico, não sei. Então, você poderia me dizer referente a isso, porque não é um resumo comum. Não, então,
Um resumo, gente, vamos pensar na introdução do trabalho de vocês. Ele tem que ser sempre usado a terceira pessoa, né? Na terceira pessoa do singular. Então, é assim, eu nunca vou colocar num texto de resumo como se eu estivesse falando. Né? Eu vou colocar lá, aproveitei e o meu entendimento sobre determinado assunto, escrever na primeira pessoa. Eu sempre tenho que escrever na terceira pessoa. Então, se você for falar assim, sobre o meu entendimento sobre... lembra do tema que eu fiquei levantando em sala de aula, que eu falava assim sobre liderança. Então, aí você vai fazer um resumo ali sobre as questões de liderança. Você vai falar assim, eu entendo que a liderança é a maneira como faz toda a diferença dentro do ambiente organizacional. Por exemplo, que eu estou colocando na primeira pessoa. Eu preciso, então, colocar isso na terceira pessoa. Entende-se que a liderança seja um fator, né, de diferencial aí dentro das organizações. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado nessa pessoa que eu estou utilizando ali no meu texto. Então, essa é uma questão importante dentro de um texto, seja resumo, ou seja, durante o desenvolvimento do trabalho de vocês. Eu também tenho que me atentar a essa questão da pessoa que eu estou utilizando no texto. Né? Essa é a regra principal. Né? Então, tem que ter trechos curtos, né? Parágrafos curtos, e sempre na terceira pessoa. Tirei sua dúvida? Era isso que você queria saber, Damares? Isso mesmo, professor. Obrigado. Ô, professora. Pode falar. Na resenha, como eu vou falar sobre a minha opinião, mesmo assim eu não posso estar colocando na primeira pessoa, né? Não pode. Não pode. Então, por exemplo, você vai pôr sempre na terceira pessoa. Você vai pôr... você não vai colocar nunca assim, eu entendo isso. Você vai colocar assim, entende-se sobre determinado fato. Você sempre vai usar a terceira pessoa. No trabalho inteiro de vocês, gente, tanto na introdução, na conclusão e no desenvolvimento ali do texto, vocês vão sempre utilizar a terceira pessoa. Nunca colocar assim, nosso grupo fez isso e aquilo, ou entendemos sobre isso, acreditamos, né? Ou acredito. Então, você sempre vai falar, acredita-se, foi analisado, foi verificado, né? Então, tá sempre na terceira pessoa, né? Eu, tu, ele. Nunca se refere a eu ou nós. Tudo bem? Entendi, professora. Obrigada. Esse ponto, gente, é um que sempre, quando eu pego essa disciplina de metodologia, os alunos viram e mexem lá no texto, eles colocam na primeira pessoa. É comum, né? A gente, quando está escrevendo, está falando sobre a nossa opinião, sobre o nosso entendimento, algumas das vezes, principalmente lá na conclusão, aí você vai falar assim, o grupo entendeu isso, isso e aquilo. Não, né? Vocês vão colocar que houve um entendimento, mas nunca vai usar, né? Ele tem que ser um texto, gente, impessoal. Essa é a questão aí dos textos acadêmicos, né? Os textos científicos. Vocês podem ler, por exemplo, uma reportagem, um artigo, vocês sempre vão ver que ele é impessoal. Professora, numa resenha, por exemplo, eu posso usar um artigo científico para expressar a minha opinião? Você pode citar algum autor, algum texto científico, sim. Você pode fazer citações. Você não pode ser, por exemplo, o texto todo naquela citação. Você pode citar fontes. Pode sim. Porque foram, né, pesquisadas para embasar aí a sua opinião. Tá bom, obrigado. Imagina. Tudo bem até agora, então, gente? Ok, pro. Deixa eu abrir o texto.
Pessoal, então o conteúdo de hoje, dando aí continuidade, que está lá na unidade 2, seção 3, a gente começa a falar sobre projetos de pesquisa, né? Principais abordagens, tá? Eu vou procurar, pessoal, em todas as aulas a gente conseguir passar todos os conteúdos aí da disciplina. Porque também por se tratar de ser uma disciplina blended, né? Eu preciso seguir fielmente o que está lá no conteúdo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as principais abordagens, o princípio, então, né, das pesquisas. Né? Então a gente fala um pouco de sociologia, então alguns assuntos aí envolvendo principalmente a sociologia. O objetivo da aula, então, é compreender as principais abordagens teóricas, né, nas ciências sociais, tá? Então, por isso que eu falei da sociologia. As ciências sociais, então, nasceram lá no século XIX, no contexto da Revolução Industrial. Vocês sabem o que foi a Revolução Industrial? Tenho certeza que vocês sabem. E aí, quem quer falar? Ninguém quer falar? Bom, professora, foi quando começou, os camponeses migraram das fazendas para a cidade, porque teve o início das indústrias, aí começou a ter a urbanização, esses negócios. Exatamente. O período que a gente fala sobre a Revolução Industrial foi um período de grandes transformações sociais, né? Eu falo que todos vocês conhecem, porque no ensino médio eu tenho certeza que vocês estudaram. Às vezes a gente não lembra, né? Mas a gente já estudou sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi, então, ela deu início, gente, com a queima do carvão. Então, se eu vou falar para vocês, o que iniciou a Revolução Industrial foi a queima do carvão. Porque com a queima do carvão, eu consegui transformar isso em energia. Né? E transformando essa energia, eu coloquei as locomotivas para se movimentarem com a queima do carvão. E começou também as indústrias a colocarem as suas máquinas, a terem a possibilidade de não só ter trabalho manual, mas ter máquinas funcionando através da queima do carvão. Né? Aquele momento, então, foi o que você falou. Eu tive camponeses, eu tive pessoas do campo migrando para as cidades, né? Então, deixando de ter seus próprios negócios, de viver do campo, porque assim, as pessoas antes viviam das suas atividades. Elas não tinham essas relações de patrão e empregado, que era o que falava na época, né? De proletário e proletariado. Né? Então, foi um momento de transformação, né? Houve uma ruptura muito grande aí de várias questões. Tudo se mostrava novo, que é o que está aqui nesse slide. Tudo era novo, tudo era diferente. Porque, imagina, vocês, né? As pessoas moravam ali no campo, tinham a sua rotina, o seu trabalho. Alguém quer falar, gente? Professora. Oi? Só aproveitando essa deixa desse ponto, hoje a gente tem observado um fenômeno que é o oposto dessa época que a senhora citou, que seria as pessoas que são mais urbanas, comprando sítios, chácaras e buscando uma vida um pouco mais sertaneja. Já existe algum nome para esse fenômeno? Não, para esse fenômeno em si, não. Né? Por exemplo, quando a gente fala em Revolução Industrial, hoje a gente ainda vive a revolução, só que ela deixa de ser industrial, hoje ela é uma revolução da tecnologia. Né? Mas eu tenho, sim, essa característica de pessoas buscando sair da cidade. Mas não tenho nome para isso, não. Não tem, não. Não que eu conheça. Eu posso até correr atrás de alguma informação para vocês, mas não que eu saiba, não. Não tem, não. Mas é algo que acontece, né? E assim, quando eu falo em revolução, são mudanças. Né? A gente não está passando por uma revolução nas nossas vidas? Uma ruptura, uma mudança assim drástica da nossa rotina, do nosso modo de trabalhar, né? Então, o que a gente passa hoje, ela é também um estilo de revolução, né? Uma revolução nas nossas vidas, no nosso modo de pensar, de agir, né? Então, eu acredito que, por exemplo, quando tudo isso passar,
A gente vai ver a vida, ver o trabalho, vai ver as situações, a família, os amigos de maneira diferente, porque a gente passou por uma ruptura. Momento de Revolução Industrial, então, era um momento onde tudo era novo. O modo de viver era diferente, né? Então, as pessoas, igual eu falava, elas viviam no campo, elas acordavam cedo, ia cuidar do gado, da plantação, aquela plantação, aqueles animais lhe davam alguma renda e eles viviam daquela renda. Eles eram os seus patrões. Aí eles passaram a viver em cidades, né, casas menores, espaços menores, e ainda, né, obedecendo às ordens de alguém, né, de um patrão. Então, houve uma ruptura muito grande, tudo era novo, eram novas formas de produção. Na época, tudo era artesanal, tudo era sob medida, e aí, com a queima do carvão, com as indústrias, com o aumento das empresas, começou-se a falar em produzir em massa, em produzir em grande quantidade, né? Deixa de ter tanta... os produtos, eles não eram assim sob medida, eles acabam começando a deixar de ser sob medida, né? E passam a ser uma linha de produção, né? Iguais, padronizados. Ô, professora, produção, né, característica. As produções começam a ser focadas aí em quantidade, né, da produção, o que quando eu volto para o artesanal é qualidade, né, é algo feito sob regras da vida social, né? A vida em sociedade mudou, gente, nessa época. Então, eu falo, e foi nessa época que começou-se a estudar as ciências sociais, que começou-se a ter muitas, né, conflitos e muitas... professora, Oi? só uma dúvida. Eu não tenho certeza, mas a Revolução Industrial, ela foi junto com a Revolução Francesa? Olha, a Revolução Industrial acho que foi quase ali no mesmo período, sim. Foram épocas também, tanto a Revolução Francesa foi uma época aí de grandes mudanças na vida e sociedade. Né? A gente tem várias outras teorias que surgem da francesa. Elas foram ali no mesmo período, né? Agora, a Revolução Industrial, ela é bem presente início aí nos Estados Unidos também, né? A francesa, então eu já estou falando de outro local. Mas sim, são revoluções que mudam o estilo de produção, estilo de vida. Né? Elas têm essas questões aí comuns. Entendi, obrigada. Aí, ó, questões sobre as características, então, da época, né? População deixa a área rural e passa a se aglomerar em centros urbanos. Complexo impacto na realidade social. Né? Então, imagina, vocês devem ter familiares, amigos que são do campo, né? Que vivem numa fazenda, que moram numa cidade pequena. Eles estranham a nossa vida aqui, né, em grandes centros urbanos. E o contrário também é verdade, né? A gente, quando vai passar as férias num local tranquilo, a gente chega lá e fala assim, ai, que delícia, né? Vou ficar aqui, vou descansar. Passam uns dias, a gente não aguenta mais. A gente quer aquela correria, a gente quer aquela agitação. Porque a gente acostuma, né, a viver de uma determinada maneira. Então, foi um impacto muito forte, né, na realidade social das pessoas na época. Então, levando esse contexto, né, em questão, desse impacto social que a Revolução Industrial trouxe, muitos cientistas e estudiosos, né, se preocuparam, né, eles ficaram preocupados com esses problemas e despertaram interesse em estudar a sociedade, com vista a modificar essa realidade. Até então, não falava em estudo da sociedade, das relações humanas, não existia esse tipo de interesse. Né? O que com essa relação de empregador, de empregado, de vida em sociedade, de grandes centros urbanos, eu vivo mais perto das pessoas, eu tenho vizinhos próximos, eu tenho relações, né? Relacionamento aí com as pessoas, então leva a questão, o estudo do social. Então, ali num primeiro momento, a sociologia, né, o estudo da sociedade,
buscar os mesmos métodos utilizados nas ciências da natureza para investigação dos fenômenos sociais. Quando eu falo nas ciências da natureza, né, são de situações, de fatos da natureza. Né? Então, como eram feitos os estudos da natureza? Né? Através de observação e de estudos, né? E de verificação das ações ali que aconteciam. Então, eles tentavam aplicar os mesmos métodos para estudar os fenômenos sociais. Surgiram ali várias teorias, né, que buscavam compreender os problemas sociais. Então, eles sempre estavam tentando compreender e resolver, né, claro, os problemas sociais. Destaca-se o positivismo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o positivismo de Auguste Comte, que propôs adotar nas ciências sociais os mesmos métodos que, com êxito, tinham possibilitado compreender as ciências naturais. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o positivismo mais para frente. Tinham muitos teóricos contra, né? Então, o positivismo, alegando que os métodos das ciências naturais não conseguiriam aprender aspectos tão complexos e subjetivos, né, que são as pessoas, gente. As pessoas, nós temos por características a subjetividade, nós somos seres únicos, nós somos seres históricos, então cada um é um ser histórico, cada um tem as suas ações devido à sua história, à sua vivência, à sua experiência de vida, né? Então é muito difícil você falar assim, eu, Luciana, sou igual, né, a outra pessoa. As minhas atitudes serão as mesmas de outras, dependendo dos estímulos que me dão. Não é a mesma coisa. Porque nas ciências naturais era isso, eu estimulava, né, colocava determinadas situações e fazia a verificação daquilo. Mas o ser humano é difícil compreender, né? Então, às vezes, frente a um mesmo estímulo, as pessoas têm atitudes diferentes. Um vai ser mais explosivo, outro vai ser mais tranquilo, outro não vai fazer nada, né? Então, cada um, né, cada ser é muito subjetivo, difícil de mensurar o ser humano, né? E aí, depois de um tempo, esses debates levaram à constituição de dois grandes paradigmas da ciência social: a explicação e a compreensão. Explicar determinados fenômenos e ter a compreensão aí deles. Então, a explicação buscava identificar leis do comportamento humano, com isso determinar as causas das suas condutas, assemelhando-se aos postulados do positivismo. Positivismo, gente, Auguste Comte, ele era uma pessoa que acreditava que todas as atitudes, tudo que acontecesse na nossa vida, né, no social, ele poderia ser resolvido através da ciência. Né? O Auguste Comte, lembra quando a gente falava sobre conhecimento filosófico, conhecimento popular, o empírico e o científico, né? Também o religioso? Né? Então, o Auguste Comte, com o positivismo, ele acreditava só no científico. Ele não acreditava que, às vezes, algumas situações da vida podem ser resolvidas, podem ser explicadas através do conhecimento religioso, do empírico e até mesmo do filosófico. Né? Porque nós, seres humanos, somos, igual eu falei, cada um à sua maneira. Né? Então, algumas ações que nós temos em sociedade se dão através de nossas crenças, dos nossos valores. E isso é muito pessoal. Nem sempre a ciência vai responder isso. Né? O positivismo, então, ele é muito voltado para a ciência. A ciência é como única forma de responder os problemas sociais. Então, a explicação buscava identificar o comportamento humano, determinar causas e condutas, né? Tentar explicar um determinado comportamento humano. A compreensão busca o significado, o sentido da ação, né? Compreender. O significado atribuído à sua própria conduta, aproximando-se do conceito de motivo. Né? Então, esses paradigmas eram, né, tentar explicar o que leva a pessoa a determinado comportamento, e compreender, né, o porquê a pessoa teve determinado comportamento. Então, a ciência social e a ciência natural, né, inicialmente as ciências sociais aplicaram os mesmos métodos das ciências naturais, principalmente em função do que se define como cientificidade. Né? Então, a gente vai estimular
observar e tentar explicar. Na ciência da natureza, a cientificidade repousa principalmente em 2 critérios: a dedução racional e a verificação, que é o que eu estava falando agora. Ciência natural, então eu preciso deduzir, né, verificar determinada situação e observar, né, fazer verificações. Entretanto, como adotar esse princípio da análise de fenômenos sociais, nos quais a incerteza, diversidade, né, mudança, são aspectos centrais. Como eu vou buscar respostas, eu rabisquei demais aqui. Como eu vou buscar respostas do social somente através de observações? Né? Eu preciso entender mais, eu preciso buscar mais respostas. Abordagem dos fenômenos sociais. Então, nas ciências sociais, podemos identificar diferentes formas de abordagem em relação aos fenômenos sociais, né? Depender da orientação dos teóricos. Então, daqui em diante, a gente vai ver a posição de cada, né, um dos pensadores aí do positivismo, tá? Então, é o primeiro que a gente vai falar, do estruturalismo e do materialismo. Oh, Jesus, eu estou riscando tudo o slide. Então, o positivismo lógico é o que eu estava falando agora há pouco, né? Que é o de Auguste Comte. Então, ele é um dos principais pensadores do positivismo. Então, sempre que a gente for procurar sobre o positivismo, o primeiro nome que vai aparecer nas pesquisas é Auguste Comte. Né? Então, ele delineia-se, né, num contexto de grandes transformações na base econômica que impactavam a vida social. Né? Então, o contexto ao qual ele estuda, né, é um contexto de transformação econômica. Quando eu falo em transformação econômica, eu estou falando em grande produção, renda. E isso, gente, o econômico, ele afeta a vida social. A gente não está falando, por exemplo, não está se levando grandes discussões acerca dessa nossa reclusão social. Não é verdade? Que falam que... Aí vem a opinião dos cientistas falando que a única maneira de controlar a disseminação desse vírus é ficar em casa. Aí vem economistas e falam, só que se vocês ficarem em casa, muita gente vai passar fome, não vai ter dinheiro, enfim. Não existe essa questão do econômico afetar a vida social? O que vocês acham? Vocês estão aí, gente? Eu não entendi, professor. Sim. Eu estou falando aqui que os estudos do Comte, do positivismo, se baseia na questão de transformação econômica que impacta a vida social. E aí eu estou dando exemplo do agora. O que vocês acham? Que o econômico do país vai impactar a nossa vida social? É bastante. Eu acho que sim. Com certeza. Com Sim. certeza. Eu acho que tem que ser são 2 problemas que têm que ser tratados paralelamente, porque a importância dos 2 tem a mesma relevância. E aí tem essa. Se a gente falar assim, vamos todo mundo trabalhar, porque a economia tem que continuar, vai morrer muita gente, né? Isso vai trazer reflexos para a economia também, né? Só que também, ao mesmo tempo, se todo mundo para, a economia para. A gente está falando de crescimento do PIB, né, em 0, então não haverá, né, um PIB positivo. Esses são 0,3% para menos. É nada, né? Não há crescimento. Então, o país não houve movimentação econômica. Isso afeta a vida social. Quando eu falo no positivismo, Augusto Comte, então, levantou seus estudos em cima dessa questão de que o econômico, né, e as transformações, a influência do econômico tem grande impacto na vida social das pessoas. Né? Então, o positivismo ele se baseia nessa questão. Que se eu voltar lá na Revolução Industrial, foi o que aconteceu, gente. Começou-se a produzir muito, começou-se, então, a ter produção e necessidade de mão de obra. Então, as pessoas começaram a ir para a cidade. Por quê? Porque era a economia da época. Né? Então, questões econômicas influenciavam o social.
E aí, para o pensamento positivista, os males que são decorrentes desse processo, né, o processo que é esse, o econômico que afeta o social, seriam eliminados com o avanço da ciência, né, a ciência que teria condições de superá-los. Então, o Augusto Comte acreditava que só a ciência podia resolver problemas sociais, né, só o estudo científico. Para o positivismo, então, os fenômenos sociais, a análise, né, dos fenômenos sociais só pode ser objetiva se realizada por instrumentos padronizados, que possibilitassem, por meio de dados quantificáveis, prever a ação humana. Lembra que eu falava em aula sobre o que é o método científico, né? O método científico é algo padronizado, é algo onde eu tenho coleta de dados, transformo isso em informações, né? Quantifico. O positivismo, ele fala que para os fenômenos sociais eu preciso estudar de forma padronizada, metodológica, né? Incluir dados, quantificar, analisar, né, e ter respostas embasadas em dados científicos, tá? Então, através de pesquisas científicas, através de pesquisas eu ia entender o humano. Tudo bem até aqui, gente? Ou não entenderam nada? Estão quietinhos. Porque você deixou todo mundo mudo, né? Não deixei todo mundo mudo. É muita informação. É, muita coisa, gente. Então, assim, ó, positivismo, ele... Vamos relacionar. Se eu for colocar aqui uma palavra que define o positivismo, de uma maneira bem simplória. O positivismo, o que define ele, uma palavra, é a ciência. O conhecimento científico. Vamos por aqui, ó. Ciência. Professora, daí entra naquela guerra de classes, né? Como assim, o Damares? Ó, referente ao que você estava explicando, da vida econômica afetar a vida social, aquela questão de oportunidades, de pessoas mais favorecidas, com pessoas menos favorecidas. É nessa época, gente, da Revolução Industrial que surgem as questões sociológicas, a sociologia. É nessa época que surge também o Karl Marx, você já deve ter com certeza ouvido falar sobre ele. Ele falava justamente sobre isso que a Damaris está comentando, de que a riqueza fica na mão de poucos, né? E o trabalho, a mão de obra escrava, né? Ela está na mão dos mais, a cargo aí dos mais pobres, que os mais pobres que alimentam aí os ricos, né? Que ajudam eles a ficarem cada vez mais ricos. E sim, tem sim essas questões de época, né? Que são discutidas até hoje, claro, né? Mas se eu for levantar qual é a característica principal do positivismo, é a ciência, né? Então, no positivismo, todas as ações humanas, tudo que é social, relacionamento social, ele pode ser respondido pela ciência. Mamãe. Oi. O quê? É o meu filho, que é o Henrique. Né? Então, ele não acreditava no religioso, no empírico, né? E nem no filosófico. Era só, né, exclusivamente a ciência. Então, por exemplo, se eu tenho algum determinado comportamento humano a ser analisado, o positivismo ele ia fazer uma análise, levantar histórico familiar, verificar, né, estudar, coletar dados e trazer respostas, né? Mas às vezes, gente, as pessoas têm determinadas ações pela sua crença, né? Claro que a ciência ajuda bastante, mas a ciência não é a única maneira de trazer respostas. Né? E aí o positivismo ele tem essa questão ciência. O estruturalismo, então, né, ele foi aplicado inicialmente por Strauss, né, partiu das premissas do estruturalismo linguístico. Ele fala, então, de estruturas. Então, estruturalismo, né, eu posso pegar só essa parte aqui, estruturas.
ele fala que as ações humanas elas estão dentro de estruturas maiores, de parte de um todo. A metodologia do estruturalismo, então, repousa na ideia de estrutura, né, das suas características e propriedades. Vamos falar um pouquinho mais de estrutura aqui, ó. É um todo formado de fenômenos solidários. Né? Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. A alteração, acréscimo, supressão de um elemento implica acomodação e reajuste da posição dos demais. Ele fala assim que as ações humanas elas são muito, elas, né, se realizam devido a um todo, a uma estrutura a qual eu estou inserida. Aonde eu estou inserido, ao meu grupo familiar, ao grupo meu de trabalho, enfim, né, que aquele todo vai me resumir, né, e as ações elas estão sempre em torno de um todo, né, e aquela estrutura sempre vai ter as mesmas atitudes, as mesmas ações. Por isso que fala de uma estrutura. A análise estruturalista, então, tem que descrever exaustivamente os fatos observados, analisá-los em si mesmo em relação ao conjunto. Então, o estruturalismo, ele nunca vai analisar a pessoa, o ser, aquela atitude, né, de determinada pessoa, por exemplo. Ela vai estudar sempre o todo, porque aquela pessoa, ela é parte de uma estrutura. Então, precisa conhecer qual é a sua estrutura. Busca-se decomposição do fenômeno estudado, visando elementos que variam, produzindo modificações no conjunto. Então, o estruturalismo, eu vou pegar determinado fenômeno social, né? Vou decompor, vou entender como funciona essa estrutura desse fenômeno para entender. Né? Então, o estruturalismo vem de estruturas. Não pensar numa só pessoa, num só comportamento, mas num todo. Então, eu desmancho, eu entendo cada parte e construo a estrutura, né? Partindo das menores partes do fenômeno, né? Estabelecendo regras de associação entre os elementos pertinentes. Isso deve levar a compor uma estrutura do fenômeno, né? Considerando suas manifestações visíveis e aquelas que forem teoricamente estabelecidas. Né? Então, assim, positivismo... fenômenos sociais são respondidos somente, única e exclusivamente pela ciência. No estruturalismo, fenômenos sociais são estudados através da decomposição daquele fenômeno para encontrar a estrutura, né, daquele fato, daquele acontecimento, que levou isso a acontecer. O materialismo dialético, gente, ele é o principal nome aí dessa corrente aí sociológica, é o Karl Marx. Né? Ele acredita, então, né, que todas as coisas que existem não estão em contínua transformação, que existem, estão em contínua transformação e seguem para o objetivo de desaparecer um dia. Né? Todas as coisas que acontecem por um determinado objetivo, por uma determinada situação, né? E isso vai passar algum dia. Né? Os comportamentos sociais são devidos às ocasiões, as situações de ética, por exemplo. Né? É materialismo que defende que o mundo exterior existe fora da consciência, os fenômenos têm existência própria, independentemente do fato de sobre eles pensarmos ou não. Né? Então, as ações, os fenômenos sociais acontecem muito, né, por conta do que acontece no fora, no mundo exterior. Então, do que está acontecendo na situação que vivemos hoje em dia, isso vai influenciar, né, as relações sociais de hoje. Alguém vai falar? Então, são dois os princípios fundamentais do materialismo dialético, né? Princípio da conexão universal dos objetivos e fenômenos. Todos os fenômenos estão interligados e são determinados mutuamente. Então, determinada época tem os seus fenômenos interligados, né? E eles acontecem mutuamente porque existe uma conexão, né, entre os fenômenos, os acontecimentos, né, de época.
princípio de movimento, permanente desenvolvimento. Tudo está em constante movimento e esse movimento ocorre em função das contradições internas, né, desses fenômenos. Né, tudo está em constante movimento. A sociedade que a gente vive, as condições, tudo se molda, tudo se muda, né? E conforme há mudanças nesse externo, né, nesse mundo externo do ser, afeta as nossas ações também. No materialismo dialético, não é possível analisar um fenômeno isolado. Né? Uma organização, por exemplo, sem relacioná-la ao contexto no qual se localiza, ao momento histórico que se encontra, aos determinantes históricos, econômicos e culturais. Né? Então, no materialismo dialético, gente, eu tenho que analisar o todo, a situação, o ambiente. Né? Aqui no exemplo da organização, ela tem determinadas ações, tá? Estão erradas, por exemplo. Então, vamos analisar onde ela está localizada, qual é a história, né, que ela vive ali naquele momento, seu momento histórico, né, o momento econômico, cultural. Isso vai determinar suas ações. Para definir qual a melhor teoria, sem dúvida, a necessidade de maior aprofundamento por meio do estudo. Né, para que essa escolha seja coerente, significa uma opção consciente do pesquisador. Né? Então, qual teoria é a ideal aí para o estudo das ciências sociais? Né? Então, depende muito do que o pesquisador busca. Eu tenho diferentes opiniões dentro do estudo das relações humanas, do social. Deixa eu voltar aqui para a tela. Pessoal, então aqui nessa aula de hoje, a gente fala especificamente do estudo das relações humanas. Né? Então, como é feito o estudo dessas relações? Aí, um teórico, né, voltado para o positivismo vai falar assim, somente a ciência responde o comportamento humano, a ação humana. Outro vai falar assim, eu preciso analisar toda a estrutura daquela pessoa, onde ela vive, né, tal. Muito parecido, né, o estruturalismo muito parecido aí com o que o Marx falava na metodologia dialética dele, né, que ele falava que eu preciso estudar o momento histórico, porque as ações nossas, das pessoas, elas sofrem muita influência do momento ao qual elas vivem, da cultura daquela pessoa, né, do ser histórico que ela é. Então, assim, as ações humanas são difíceis de serem estudadas, né, e existem autores que falam cada um aí a sua maneira sobre o estudo das ações humanas. Entenderam? Né? Sim. É um assunto bem complicadinho aí para falar, bem, não sei se agrada a todos, né? Sociológico, é importante. Oi. Você poderia, por favor, explicar só esse finalzinho? Eu fiquei um pouquinho na dúvida, eu não entendi direito. Teoria de Travou estudo aqui. social, Pro. Peraí, do último slide? A teoria do estudo social? Isso. Então, para definir qual é a melhor teoria, a gente precisa se aprofundar no estudo, né? Para que essa escolha seja coerente, significa uma opção consciente do pesquisador. É assim, gente, para estudar o social, eu preciso entender muito sobre aquele determinado fato, né? E assim eu vou levantar as minhas conclusões, ou vou buscar aí algumas correntes de pensamento sociológico. Né? Eu preciso definir muito bem quais são o fato em si para saber, né, qual é o melhor estudo sociológico. Né? Ele fala muito disso. Entender o comportamento humano é muito complicado, gente. Então, assim, para entender por que se dá determinado comportamento, eu preciso estudar, de fato, entender, né, o que está acontecendo. Ele fala muito esse último slide, que a escolha da melhor teoria vai muito a cargo do pesquisador. Né? É o pesquisador que vai escolher aí qual que é a melhor forma dele abordar aquele determinado problema social.
Tudo bem? Entendi, Pro, obrigada. Mas o estudo dessas teorias, tipo assim, o cara precisa descobrir uma teoria social para aplicar em algum ramo. Como é que ele consegue descobrir qual que é a teoria apropriada para aquele momento da história? Por exemplo, no nosso presente hoje. Como é que o cara consegue criar um padrão de estudo para poder falar, não, eu vou estudar, me aprofundar na teoria do Karl Marx, por exemplo? Então, vai muito de corrente de pensamento. Tem pesquisadores que são, por exemplo, dessa corrente positivista ou marxista, né? E eles vão buscar as respostas seguindo as suas convicções, entendeu? Por isso que a gente vê muitos pontos de vista diferentes. Ainda mais quando a gente fala de social. Um grande exemplo que a gente tem agora é essa questão que eu levantei no início da aula. Que reflexo essa nossa quarentena vai trazer para a vida das pessoas, né? Então, eu tenho autores que vão pensar lá, né, por determinado ponto de vista e vão falar assim, ó, o econômico influencia muito a vida das pessoas, então vamos pensar só no econômico, né? Ou eu tenho o lado marxista que vai falar que eu preciso analisar a situação agora, determinadas situações daquele contexto atual. Enfim, não existe um jeito certo. São diversos pontos de vista para se chegar em determinadas respostas. A gente sempre fala de opiniões diferentes sobre um determinado assunto. Né? O social ele tem isso. É difícil você mensurar o que é certo e o que é errado quando se fala em social, em comportamento. Né? É bem relativo, né? Existem várias linhas de pensamento, né? Mas é difícil você mensurar eu falar assim, ó, essa é a certa. Né? Então, são linhas de pensamento. Acompanha um pouquinho da crença, então, né? Por exemplo, eu acredito em algo, eu vou estudar para tentar provar que aquele algo ali faz mais sentido do que as outras teorias. Sim. É igual o positivismo, né? O Augusto Comte, ele falava da ciência. Ele não acreditava na fé, no que os passados diziam, que é o senso comum. O filosófico, que é a arte de pensar, de questionar, né, de analisar. Ele só pensava que as soluções se davam através de experimento, de ciência, de coleta de dados. Então, são formas de ver o social. Entendi. É complicado, né, falar de ciência social. É complexo. O relacionamento humano, né? As pessoas são complexas de se estudar. Então, a ciência humana, estuda o comportamento humano, ela é complexa. Tudo bem, gente? Tem mais dúvida? Pode falar. Eu queria ver com vocês hoje, não sei como a gente pode se organizar aqui, sobre os trabalhos. Porque eu pedi para vocês, pra gente, até na época da prova, né? Não sei como vai ser essa prova, se vai ter prova, não sei de nada ainda, né? Mas eu tinha visto com vocês para até hoje, 16, se não me engano, de abril, assim, a tema da justificativa, né? Deixa eu ver aqui. Professora, você pode repetir de novo, por favor? Tem uma travada aqui. O que eu queria ver com vocês hoje, Damares, é a questão do trabalho, né? Como que anda o trabalho de vocês estão dando conta de até que parte está, né? Porque, por exemplo, eu estou abrindo um arquivo aqui, ó. Eu tinha passado esse arquivo para vocês, aí eu falei assim, ó, vamos fazer problema, objetivo, geral e específico, né? Justificativa. Não, isso mesmo, até o 3. Então, tema, eu sei que lá na primeira aula vocês deram uma prévia aí sobre o tema. Esse dia eu
conversei com alguns alunos pelo WhatsApp e ajudei um pouquinho a delimitar tema, mas aí eu não sei de vocês, né, geral. Vocês estão conseguindo fazer? Como que tá? Precisa de ajuda? O que eu posso ajudar? Ô, professora, boa noite. É o Jorge, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Então, na verdade eu li tudo, mas eu não achei tema algum. Eu tô olhando os anexos, é assunto eu não achei ainda. Vou entrar lá no grupo, mas eu não tenho achado nenhum tema, não. Eu lembro que a primeira professora tinha comentado que a instituição deixava 4 temas lá, mas eu não achei nada, não. Você tem um grupo, você não está fazendo sozinho, não, né? Não, lembra, gente, eu não entrei em grupo. Eu não entrei porque eu não consigo fazer. Só se eu for fazer pelo WhatsApp, porque presencialmente é difícil. Tá, então você vai fazer sozinho e aí você ainda não pensou no É, tema. eu preciso do tema, eu não sei qual é o tema. Tem meu Professora. WhatsApp, Jorge. Não, então, eu vi que você colocou lá nas informações ali do AVA, aí eu vou pegá-lo lá e vou adicionar. Eu Porque vi aí o que hoje. você pode fazer? Você pode me mandar uma mensagem e falar assim, tô pensando em falar sobre esse assunto. Aí eu até te ajudo a delimitar o tema, né, para você começar. Até o ponto 3, eu não vou falar para vocês que é fácil, é simples, é complicado. Eu acho que é uma das partes mais difíceis, porque definir tema não é fácil. Às vezes você pensa em algo, mas você precisa definir especificamente o que você vai tratar, porque se o tema é muito amplo, eu preciso falar muito sobre aquele conteúdo, não vai ser possível. Né? Então é difícil delimitar tema, é difícil fazer o objetivo, né? Não estou falando para vocês que é fácil que eu pedir, né? Por isso que eu estou me colocando à disposição para ajudá-los. Uhum, tá bom. Mas, Eu vou adicionar lá. Tá bom, tá bom. O Michael queria falar, né? Sim, professora, Fala aí, com relação Michael. ao tema, a primeira professora, quando ela passou para a gente, ela deixou meio que aberto as áreas de estudo de cada curso, porque como a gente tem uma variação muito grande na sala, pessoas que cursam humanas, pessoas que cursam educação física, pessoas que cursam exatas, então ela deixou meio que aberto, né? Que para a gente de engenharia, que faz engenharia de produção, por exemplo, não faz muito sentido fazer um tema de engenharia civil. Ah, Então não. ela deixou meio que aberto, né? Aí cada um Não, escolheu ali o que fazia mais sentido para si. é nessa linha que eu quero ir mesmo porque eu até falei para vocês, faz em grupo e junta grupo do mesmo curso, porque tem as mesmas, né, linhas de raciocínio. Você também já tem o grupo, Michael? Você vai fazer sozinho? Não me recordo agora. Professora, eu preferi fazer sozinho. Ah, então fez sozinho também. Conseguiu fazer o que eu pedi ou ainda não? Professora, eu não cheguei a fazer todos os tópicos da forma que era para estar, mas eu já tenho uma parte do trabalho elaborado, né? Que seria meio que desmembrar um pouco do tema, num geralzão, e depois eu vou defender qualquer melhoria quais são os pós e contras, né, desse tema que eu escolhi. Definiu o objetivo? Basicamente sim, basicamente sim. Ah, eu preciso, gente, deixa eu abrir o arquivo aqui de novo. Esse foi o arquivo que eu deixei lá no AVA para vocês. Esse arquivo ele já tem a capa, então é só vocês colocarem, né, nome do autor do trabalho. No caso, vocês são mais de um, né? Alguns é individual, então foi só o nome. Quem tem mais alunos no grupo, então vai pôr os nomes aqui em ordem alfabética. Já está toda a formatação, né? Esse arquivo ele já vem todo formatado. É só vocês fazerem e apaga o que está em vermelho e amarelo, né? Então, aqui é o modelo de capa, aqui é o modelo de folha de rosto. O modelo de sumário também já está tudo certinho. A introdução eu não pedi para vocês fazerem, então pula essa parte, né, da introdução. Problema, né, o problema a ser pesquisado. Lembra que o problema ele é feito através de uma pergunta, né, o questionamento que se levanta através dessa pesquisa. E aí o que eu queria pedir para vocês? Vejam o que vocês já conseguiram fazer e coloca aqui nesse arquivo. Né? Eu já teve alunos que me mandaram algumas prévias,
né? E é isso que eu queria que vocês tentassem fazer nessa semana que vem. E aí eu deixei o meu contato com vocês, né, para vocês estar com dúvida. Não, professora, não estou conseguindo fazer o tema. Ai, tá difícil, não está indo. Aí vamos conversar que eu ajudo vocês. Né? Essa é a minha proposta. Professor, Oi. sei que você não teve a introdução, mas se a gente conseguir, a gente já pode ir fazendo? Pode fazer. O que vocês conseguirem a mais, pessoal, vai me mandando. Pode me mandar. Que aí eu vou ajudando vocês. A proposta é eu estar junto. Aí, no caso... Pode falar. Desculpa, até esse tem 3, mais ou menos até que dia que você quer que a gente entregue? Então, eu queria até o dia 16 que vocês conseguissem fechar ali até a justificativa. Que então, definir tema, definir a questão problema, os objetivos e justificar. Só isso. Só isso, né? Eu sei que não é tão simples assim de fazer, mas é isso. E aí eu queria que vocês colocassem dentro daquele template que eu estou mostrando para vocês. Então, quem já conseguiu fazer alguma coisa, a minha ideia é essa. Quem já conseguiu fazer, nem que seja só o tema, sei lá, conseguiu fazer, já vai me mandando. Me manda, porque, por exemplo, se vocês me mandarem por e-mail o arquivo de vocês, eu abro o arquivo, eu vou colocando caixinhas de texto lá e vou dando a minha opinião para vocês voltarem para vocês corrigirem, me manda de novo. Até chegar o dia, né, que eu coloquei como entrega do trabalho, para mim poder analisar e dar uma nota. Tá bom, professor, obrigado. Imagina. Mais alguém, gente, está com dúvida aí no trabalho? Alguém está sem grupo? Alguém entrou depois? Está perdido aí? Professor, eu estou com problema com a aluna nova que entrou agora e ela disse que está tendo a sua matéria junto com outra matéria hoje também, então eu não estava conseguindo ficar em casa com a gente. Ela me mandou mensagem hoje no WhatsApp me falando justamente isso, que ela tem uma aula com outra professora no mesmo dia, na mesma hora. Aí eu falei para ela, igual assim, o que eu estou fazendo nesses dias, pessoal, nas minhas turmas é isso. Eu converso, eu falo sobre a matéria, fico aqui uma hora e pouco falando sobre a matéria, depois eu fico aqui online, vocês tirou todas as dúvidas, entendeu o conteúdo? Pode sair, né, da sala, não precisa ficar, não é obrigatório, mas eu fico até mais tarde. E aí foi o que eu falei para ela, se ela quiser, quando terminar o assunto lá na outra sala, entrar na minha para a gente conversar, eu vou estar aqui. Né, foi o que eu falei para ela, mas vocês estão conseguindo, Damares, trabalhar? Então, porque assim, antes dela entrar, a gente já tinha